Vamos botar a enquete na tela, vamos botar pra ver. Ó, quem iniciou melhor o segundo turno? Porque, obviamente, essa última rodada já foi a primeira rodada do segundo turno. Temos as 4 opções: Botafogo, Fluminense, Vasco ou Flamengo. Bigode de Nescau, na sua opinião, por favor, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo ótimo. Como é que foi o final de semana? Pô, tranquilo. E aí, meu Latera? Fala, meu garoto. Tava na bênção? Tava lá, né? Eu viajei, né, pra fazer um jogo festivo aí, Lens do Flamengo. Você é uma legend. Ficou bonito, cara, de Eu me verde arrumei no musgo. escuro hoje, deu certo. Gostei desse um verde musgo. musgo. Como é que é? Soltei o like, é isso? Só soltei o like. Soltei só o um like. tuf. Então tá. Boa tarde, meu garoto. Boa tarde, meu Tudo Latera. E bem? aí, Tudo bem? tô curioso pra saber, quem os senhores acham que começou melhor o segundo turno? Boa tarde, GV. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Tinha aquela história do nosso querido Galvão Bueno, que falava de seleção brasileira. Tá ruim? Chama o Chile. Porque a gente sempre, ó, lá, tapa na cara do Chile. A situação do Vasco com o Atlético Mineiro é igual. Tá ruim, Vascão? Liga lá pro Galo. Traz Atlético Mineiro, porque só ganha. E Só se fosse o bate. Flamengo, trazia quem? Eu sei. Nessa atual conjuntura, eu não Aquele sei. de 3 cores, Não, é melhor. lá do Sul. Tem esse. Cara, o Flamengo bota o Grêmio, Grêmio, é isso Flamengo aí. ganha. Ele chama o Nessa Grêmio fase. Dos últimos anos, sim. Tá tranquilo. E quando mesmo a fase não sendo boa. Tá ruim, Mas pode tem um chamar amigo no nosso negócio. aí que jogou uma final de Copa do Brasil no Maracanã e perdeu pro Grêmio. Um amigo nosso, ó, queridão. É melhor... Queridão. Vamos deixar... Tícia, tudo bom? Não, eu não perdi. Ah, é verdade. Nós empatamos. Ah, é verdade. O regulamento que era errado. Se fosse nos dias De atuais, atuais ia pro pênalti, a gente ganharia. O senhor já votou? eu vou votar agora no Vasco da Gama. No Vasco Por tudo da que Gama. representou a É vitória. verdade. Acho que... E até pela rodada. Sim. Porque todos os times lá de baixo também, grande parte deles venceu. Então, se o Vasco não ganha, o Atlético seria uma rodada trágica. E o Bahia tá desgarrando, né? Já são 5 pontos. O Bahia meteu 4 no Red Bull. Ninguém acreditava nem nisso. conhecimento. E a Verdade. coletiva foi bem quente também. Renato Paiva. Mas a gente não tem nada com isso também. Vai lá os donos da bola da Bahia que você vê. Ô, Atirson, quem você acha que começou melhor no segundo tempo? Segundo turno. Segundo turno. Segundo tempo foi o Curitiba mesmo, pro jogo do Isso. Flamengo. Então, eu vou ficar com a Amêndola também. Acho que o Vasco, por pegar um adversário muito forte, que é o Atlético Mineiro, voltar a jogar diante da sua torcida. O Flamengo pegou o Curitiba, que a gente sabe que está brigando ali embaixo. O Fluminense também pegou um adversário mais fácil. Tudo bem, o São Paulo, o Botafogo pegou o São Paulo num contexto até bom, mas era um time misto. Fez seu papel ali, conseguiu um empate. Mas em si, o Vasco, eu acho que fica com esse... iniciou, né, o segundo turno melhor do que os demais cariocas. Muito bem. Muito legal esse detalhe que o Thiago trouxe pra gente, que o Vasco conquistou 7 pontos dos últimos 9. Atirson, você que já jogou inúmeros brasileirões, lá em cima, lá embaixo, no meio da tabela, será que já foi dada a virada de chave que o Vasco precisava? Já virou a chave já, desde do início ali, de quando chegou o Ramon Dias, trazendo novas peças, né? Peças que realmente se encaixaram bem nesse time do Vasco. Jogadores que entraram com um perfil querendo realmente mudar a situação do Vasco da Gama e conseguindo demonstrar bom futebol, né? Encaixando bem também, né? Principalmente o Serginho, que fez um grande jogo. Individualmente, ele é um cara que consegue partir para cima, né? Aquele cara que consegue quebrar as linhas. O Praxedes jogando sempre muito bem, né, cara? O cara deu um equilíbrio ali naquele setor do meio campo. Queira ou não, o Medel lá atrás é um cara que ele sabe jogar em todas as posições, é uma liderança muito grande. O Verrete, a gente ainda está em dúvida ainda de como chamar o grande atacante. Ele briga o tempo todo, aquele cara que bola alçada na área, ele está ali, participa, você vê essa jogada de letra que ele faz. O Peck, apesar de não ter feito uma grande partida individualmente, às vezes tentando jogadas às vezes que não deveria ter arriscado, mas ele, taticamente, ele é muito importante, né? Então, assim, o time do Vasco está hoje com uma cara bem interessante em relação à tomada de decisão dentro do campo. A postura. É um time que quer virar essa chave, quer ser realmente um grupo vencedor. E aí você pega um grande adversário, conseguindo fazer um grande primeiro tempo, aí o Léo Jardim fazendo grandes defesas. Então, assim, o time do Vasco entendeu, a torcida fazendo uma grande festa. Pô, assim, essa defesa, pra mim, Getúlio, foi uma das mais difíceis, né, cara? Porque o campo molhado ali, cheio d'água, poça. A água você tá sendo legal, né? Ali aquela lama toda, Lama. Então, assim, ele conseguindo realmente trazer uma grande
grande marca. E assim, o Piton cresceu muito também com a chegada do Ramon Dias. Que bola E que aí ele você tem cruzou. ali um cara dentro da área que ele briga por todas as bolas, que é o Vegete, lá cruzou, ele tá ali brigando pela bola e dificilmente ele perde uma cabeçada, né, cara? Então, assim, o time realmente demonstrou um grande futebol. Lógico que no segundo tempo quando muda algumas peças, o time dá uma queda, que é natural. E aí o time do Atlético, que a gente falou na sexta-feira, é um time bom, qualificado individualmente. Tem os jogadores com muita qualidade, Arana, o Paulinho, o próprio Hulk. E o time soube administrar a situação, principalmente passando ali pelo Léo Jardim. O Bigode, o Léo Jardim foi muito bem no jogo. O Vegete, sei lá que raio que o parta, tá jogando muita bola. Deu uma testada que o Everson rebateu pro gol do Serginho e depois deu outra na trave e incomoda pra caramba. Agora vamos falar do gramado do segundo tempo, que o Léo Jardim, pra mim, foi o destaque do jogo, porque vocês já sabem, né? O sol chovia no banco, pra mim não fazia diferença. Mas pro cara que joga, cara, isso me lembra os anos 90, Tirson. Sérgio, Ricardo Pinto, Marcão começando, que era aquele gol de lama, lembra? Que, vou te falar, cara... Década de 90, Campeonato Brasileiro. Não tinha tanto assim, não, cara. Cara, assim, a drenagem tá muito ruim, né, cara? Aí eu te pergunto. Não pode estar assim. O ponto é o seguinte, vem aqui pra mim, Bessa. Vem aqui pra mim. O Vasco não tem culpa do gramado ter ficado assim. Mas esse gramado prejudica o Fluminense pro jogo de quinta no estado que ficou, certo? Sim. Eu acho que essa é a conta. Vai ficar aqui, chove ou não molha, né? Ah, mas o Flamengo e o Fluminense não tomam conta. Ah, mas toma, não fica tão ruim. O Vasco jogou e destruiu. Cara, vai ser uma discussão estúpida, porque tem que cuidar do gramado. Agora, o Fluminense vai ser prejudicado na quinta-feira, porque eu nunca vi aquela lama no Maracanã. Eu acompanho futebol desde 89, que eu tinha 6 anos de idade, que eu fui a primeira vez com meu pai ao Maracanã. Lá eu via. Desde que veio a reforma do Maracanã, eu já vi gramado ruim, mas a lama que tava pro Jardim, pro Léo, que caiu, teve que pegar uma toalha pra limpar. Isso era no 24 Bibi, quando a gente treinava lá na Brasil. Ali era duro mesmo. Cefam, é verdade. Né? Ali, eu nunca vi o gol do Maracanã assim. Mas, e quinta-feira tem liberta. Assim, se o tempo permanecer com sol, vai ajudar aí pelo menos a recuperação. Mas o barrinho ali não sai, né? Não, dá uma melhorada. Você consegue ali dar uma melhorada. Se não chover até quinta-feira. Agora, se chover... Então liga pra São Pedro. Aí vai dar ruim, porque o Fluminense precisa realmente de um campo realmente para trocar passe. É o jogo do Fluminense, é o modelo de jogo do Fluminense dessa forma. Aí sim pode prejudicar. Ô, Bigode, e o que joga esse Paulinho, hein? Cria do Vasco, tá no Atlético. O que joga de bola esse moleque é brincadeira, né? A sorte é que ele tem sido escalado numa posição que ele ainda não conseguiu dominar, que antes ele jogava do lado do Hulk, mas ultimamente ele está jogando aberto, um pouco mais afastado do Hulk. E isso tira um pouco do ímpeto dele. Mas eu acho que o Vasco ontem teve muito mérito também, não só na sua intensidade de jogo, na concentração dentro do campo também, que isso é fundamental, mas eu acho que o Vasco competiu ontem de uma maneira que era extremamente necessário. Porque ontem, como eu disse na abertura do programa, essa rodada, praticamente todos os times que estão lá embaixo venceram. Então, se o Vasco não vence, seria um problema muito grande. E olha que o Vasco venceu e está 5 pontos ainda. Então, essa vitória de ontem, ela foi extremamente importante para a sequência do ano. E assim, o Vasco tem alguns jogadores que eu acho que não são um primor tecnicamente, mas o que os caras correm, o que os caras se doam... Fala nomes, quero nomes. Serginho é um deles. Peck jogou demais. Paulinho. Peck, outra coisa, muita gente aí estava criticando, e eu até entendo, porque também não estava bem. O Zé Gabriel. Desde que chegou o Ramon Dias, o Zé Gabriel não fez um jogo ruim. Desde que chegou, mesmo, né? E tem que ser. Tem que ser. Porque pela formação hoje desse time, o Zé Gabriel tem que ter espaço nesse time, porque ele é o cara que destrói as jogadas do adversário, e uma coisa que tem me surpreendido, ele tá com personalidade para dar o passe para frente. Se tiver que arriscar, ele vai arriscar. E era um jogador completamente diferente que a gente via antes. Um jogador sem confiança, errando praticamente tudo. Então são algumas coisas que começaram a acontecer para esse Vasco que a gente espera que continue. Porque a saga, ela ainda é dura. Falta muita coisa aí, né? Pedrinho, bota aquela, por gentileza, Pedrinho. Pô, não ter dado... Eu tinha uma dúvida, falei, pênalti não tem vantagem. Já ouvi falar isso. Não, pênalti, regra. é pênalti. Isso é regra. Ah, mas o Peck, né? Isso. Finalizou. Pô, irmão,
se isso aqui não é pênalti, eu sou um liquidificador valita de 5 velocidades. Mas Daquele com não copo precisa nem desse lance aí, não precisa nem da lupa. Não tem vantagem, não é isso? Pênalti não tem vantagem. Pênalti não tem vantagem. É pi. Se isso não é pênalti, Atiço e Bigode. Eu já vi árbitro invalidando o gol para dar o pênalti. Justamente pelo fato de não ter a vantagem. E por que não deu nem chamar? Porque ele não caiu. É aí que tá. Eu acho que os jogadores nem reclamou também, né? Não reclamaram. Ele reclama. O Peck reclama. Ele reclama vira pouco ali, mas não... ele vira e faz assim. Mas ó, não foram todos os jogadores em cima botar aquela pressão. Mas aí que tá. Não é Esse, necessário. pra mim, é o ponto. Não é necessário. E houve um lance muito parecido no dia anterior nesse mesmo estágio. O Lima, quando ele finaliza... A gente vai mostrar já. A gente vai mostrar. Que é uma coisa muito parecida. E aí a minha pergunta é... A gente aqui que adora falar, pô, mas o cara preferiu se jogar. Isso aí. O cara deixou de dar prosseguimento à jogada para cair. O Peck tentou finalizar. Finalizou. Desequilibrado, nitidamente. Exatamente. O Lima, no dia anterior, desequilibrado. Agora, o cara tem que cair para dar o pênalti? Por que o VAR não chamou isso? Cara, sabe que é a parada? Se chama no VAR e bota no telão, que agora bota, no VAR esse esticão ia aparecer um varal. É verdade. Porque é muito pênalti, cara. Não, e as pessoas podem até falar, no início, ele puxa o Maurício também, mas aí pra mim é disputa. Os dois estão numa busca de espaço. Ele dá um puxinho sim, mas ele tá sendo puxado. Mas ele tá sendo puxado. Pra mim, isso aí é disputa de espaço. Os dois se puxam. Exatamente. Aí o Peck solta e o Maurício continua. Aí quando ele continua, já tá no movimento agora, de chute, de finalização. 1, 2, 3, braço esquerdo dele, puxa um pouquinho. É nítido, é muito claro, muito claro. E assim, isso aí podia... Porque a gente fala, o torcedor às vezes não faz conta. Se o Vasco faz 2-0, dava uma tranquilidade. Sim, porque podia ter empatado, senão é o Léo Jardim. Meu Deus. E aí são 2 pontos, sabendo? Porque no final das contas, esse pontinho, ou esses pontinhos, que mantém o Vasco na Série A, né, num cenário onde as coisas estejam ruins, ou joga de volta para a Série B com o SAF, que é uma coisa inacreditável. E é lamentável, né? Porque assim, o lance tem que ser revisto, né? E o árbitro está num ângulo ali ruim para ele, o árbitro, mas o VAR está vendo. Se você tem ali o ponto do VAR, é lógico que eu acho que o VAR não pode chamar o árbitro direto, o árbitro que tem que marcar. Então, mas assim, eles se falam. Mas nesse ponto ali, ele perdeu a jogada, o Peck perdeu o lance do jogo, da finalização, porque teve um desequilíbrio ali na puxada. Quando puxou ele, tira um pouquinho. Quando você tira um pouquinho o movimento do seu corpo, você perde a noção da batida. E foi ali que ele acabou errando, né? Desequilibrou pênalti, claro. Pênalti, claro. E ele só solta a camisa do Peck depois que o Peck ele finaliza. Exatamente. Ou seja, todo o movimento de finalização do Peck foi influenciado. Se o Peck fosse podia ter dado uma seguradinha e cair, não tinha como não dar pênalti. É isso que eu falo. Então, mas aí chuta. Mas é lamentável, porque o cara tem que simular o negócio, ele tá vendo ali. Pô, e a gente reclama que o cara se jogou em vez de tentar. Exatamente. O cara tentou. O jogador não pode ser prejudicado por tentar dar prosseguimento à jogada. Esse que pra mim é o ponto. Ele não pode. Se ele tem uma oportunidade clara, ele tá sendo puxado, ele tem que tentar chutar. Se der ou não. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? CHL, vovó. Tchau.